você é expert aí, conhece muito Maringá, né? Maringá tinha uma área mais pobre, assim, né? Que era Santa Felicidade, é isso? Que, enfim, teve uma reforma ali, uma movimentação em cima disso aí. Mas Ficou maravilhoso ali, hein? Depois que a reforma foi muito significativa. Foi bem planejada, né? Sim, foi muito Mas bacana. Maringá também concentra bastante gente milionária também, né? Sim. Inclusive tem até bilionários, eu ouvi falar aqui. Tem muita gente. Gente bilionária. Então você vê. Só você ir nos hangares lá do aeroporto e ver a quantidade de aviões particulares que tem lá estacionados, né? Mas assim, Maringá já teve favelas, as pessoas não sabem disso, né? Na década de 60, década de 70, nós tivemos várias ocupações irregulares em cortiços e construções que foram se fazendo em espaços não adequados para isso. E aí teve um prefeito que acabou fazendo um processo, infelizmente, de higienização social, passou o trator por cima e tirou essas famílias dali sem que houvesse um projeto adequado para recepcionar essas famílias. Nossa, ele só passou por cima. Então. Muita gente teve que mudar de cidade, aí começa essa ocupação na região que a gente falou. Muita gente foi para o local onde hoje a gente chama de Santa Felicidade. Então, sempre quando não há uma política pública, há uma consequência de curto ou longo prazo. Nesse caso, mas então teve favelas, mas não era Santa Felicidade. Não, Santa Felicidade foi consequência da retirada das favelas na região que ficava mais próximo do centro da cidade. Por exemplo, que se tem notícia, a maior favela era a favela Cleópatra. Ela ficava muito próxima ao cemitério. Por quê? Porque a gente chama de avenida perimetral, a JK, porque ela estabelecia o perímetro, ou seja, o limite da cidade. Tudo que estava para depois da JK eram regiões que as pessoas não queriam morar. Por exemplo, onde a Unicesumar era um lixão. A gente tinha ali naquela região a favela Cleópatra. Então, ali foi uma região extremamente ocupada dessa forma, irregular e que geraria tensões. E a Cleópatra foi uma grande favela, a gente está falando de centenas de casebres que foram construídos ali. Inclusive, a gente fez um vídeo no Maringá Histórico falando um pouquinho sobre isso. Caramba, tem evidências, fotos? Tem muitas evidências em registros imagéticos, não só nessas regiões, como, por exemplo, onde hoje fica a TCCC, ali na Avenida Monteiro Lobato. Ali, quando a gente anda ali, até hoje tem algumas casas de madeira muito antigas, são regiões de chácaras. Ali era um conjunto de favelas, que era ocupada de maneira complicada, né? E isso perdura, assim, até os dias de hoje tem vestígios do que era ali. Então, na verdade, essa reforma que aconteceu ali no Santa Felicidade recente foi uma reforma que deveria ter sido feita com a favela Cleópatra e todas essas outras. Deveria ter sido dessa maneira. Porque... eu não sei se seria uma reforma na Cleópatra, porque havia ocupações irregulares. Talvez deveria haver uma política pública para destinar adequadamente essas famílias para outros locais, né? Certo. Mas não foi parecido isso que eles fizeram ali no Santa Felicidade? Não, porque na verdade Santa Felicidade foi um dos locais que essas famílias foram se instalando. Essas famílias ficaram à mercê da própria sorte. O prefeito, na época, o João Paulino, ele defendeu que havia um destino para essas famílias, mas muita gente sabe que não havia esse destino de maneira adequada ou para suportar todas as famílias que moravam na Cleópatra. Né? Então ele fechou um pouquinho os olhos e passou... Sim, tem vários registros de pessoas que moravam, inclusive o jornalista Messias Mendes, é um jornalista histórico da cidade, ele morava na Cleópatra e ele conta assim que o trator veio e só deu tempo das famílias tirarem o que tinha dentro de casa e o trator passou por cima.